9h51, a gente segue falando sobre transição de governo. Vamos conversar agora com o senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, que participa do grupo de transição na área de justiça e segurança pública. Tudo bem, senador? Bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a CNN. Bom dia, é um prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. Senador, persistem os bloqueios em estradas, né? O senhor certamente tem acompanhado com preocupação, como boa parte dos brasileiros, Mato Grosso, Paraná, Tocantins, ou interdição total ou bloqueio. O grupo de transição trabalha com a perspectiva de que essa situação se estenda até o início do próximo mandato, que esses bloqueios continuem a partir de 1º de janeiro ou se intensifiquem a partir de 1º de janeiro, e vai lidar com isso de maneira muito diferente do que tem acontecido no governo Bolsonaro ou não, senador? O nosso parâmetro é a lei, e esses atos são obviamente ilegais, são arruaças, são violências, e portanto nós esperamos que o Ministério Público e as polícias e os governos federal e estaduais cuidem disto até o dia 31 de dezembro. Agora, evidentemente, estamos preparados para qualquer cenário. Nós estamos trabalhando com essa possibilidade, que nós esperamos que não ocorra, dessas arruaças, badernas, crimes prossigam para além do dia 31 de dezembro. E aí sim, não há dúvida, nós vamos combinar as medidas que a lei prevê, isso eu me refiro tanto ao parlamento como ao governo, para garantir que haja normalidade e paz no Brasil. É inadmissível o que está ocorrendo nesse momento, inclusive com violência física contra famílias brasileiras. Senador, como é que tem sido a transição com o Ministério da Justiça? Ela tem sido pacífica? Vocês têm, embora esteja em lei, não é? Sempre alguém pode dificultar o acesso a informações. A transição está prevista em lei. Vocês têm tido acesso às informações necessárias? De que maneira o senhor classifica a interlocução nesse momento com o governo Bolsonaro? Não é uma transição nos termos que nós gostaríamos, na medida em que não há a máxima colaboração necessária. Porém, até aqui, na área que nos cabe, não temos tido nenhum embaraço. Recebemos alguns documentos, iremos ao Tribunal de Contas da União obter outros documentos, mediante uma solicitação ao presidente Bruno Dantas, e também vamos iniciar nesta semana reuniões temáticas com a equipe atual do Ministério da Justiça. Esperamos que o presidente da República, reconhecendo na prática o resultado eleitoral, oriente toda a sua equipe, porque a transição, como você apontou, é um dever e, ao mesmo tempo, é uma garantia para os cidadãos e cidadãs em relação à chamada continuidade administrativa. É o que nós desejamos. Embora de campos políticos bem diferentes, a eleição acabou e nós esperamos que todos respeitem o resultado eleitoral. Senador, eu vou chamar a Basília daqui a pouquinho. Eu só queria antes fazer uma pergunta ao senhor. A sede da CNN fica aqui em São Paulo, né? E durante muito tempo acompanhei o noticiário local aqui, e há uma preocupação enorme em São Paulo, que eu imagino se traduza também em outras cidades, com a segurança pública, que por muito tempo foi tratado como um problema da classe média e em determinado momento, inclusive, desprezado pela União ou tratado com algum desdém pela União, por entender que esse era um problema dos estados em determinado momento, depois por entender que essa era uma reclamação da classe média. Mas assim como é para a classe média, é para a população mais pobre, por exemplo, que vive na periferia de São Paulo aqui, que às 4h30, 5 horas da manhã é assaltada com frequência em pontos de ônibus, levam o celular que aquelas pessoas demoram meses para conseguir comprar, não é? E outros casos como este atingem também as periferias das nossas grandes cidades, quando essas pessoas não vivem subjugadas pelo tráfico de drogas ou pela milícia. Em São Paulo, por exemplo, há territórios em que a polícia não pisa, como em Paraisópolis, onde houve aquele episódio com um candidato ao governo do estado, como em outras favelas importantes aqui. De que forma, senador, a União pode ajudar, embora não seja atribuição constitucional da União, pode ajudar
quem vive nas cidades e não quer saber de quem é a obrigação constitucional a poder ter mais segurança. Desde o indivíduo de classe média, que tem o direito de ter o seu carro, até o indivíduo da periferia, a trabalhadora da periferia que luta para comprar um celular e é assaltada às 4 da manhã no ponto de ônibus. Como Brasília pode enxergar esse Brasil real, governador? Nós temos concordância com a preocupação quanto aos crimes contra o patrimônio, que é o que você alude. Tanto é que na equipe de transição, uma das relatorias cuida de crimes contra a vida, mas cuida também dos crimes contra o patrimônio, pela mesma compreensão que você externa de que isto interessa a todas as classes sociais. Interessa a manutenção da paz pública, da ordem pública. Constitucionalmente, sabemos todos, essa é uma atribuição dos estados e nós não podemos usurpá-la. Porém, temos na lei o conceito de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e a ideia da equipe de transição é avançar na implementação desse sistema de modo que a presença da União seja maior. Essa é a questão principal, que a União possa ajudar a coordenar a ação das polícias estaduais, dar apoio no que se refere à inteligência, equipamentos, informações e intervir quando houver crimes interestaduais, que aí a Polícia Federal pode e deve atuar, assim como a própria Polícia Rodoviária Federal, de modo que eu posso garantir a você que a proposta que a equipe de transição entregará ao presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin é nesta direção que você sugere, ou seja, de uma maior presença do governo federal junto aos estados para melhorar a eficiência no combate à criminalidade. Senadora Basília quer fazer uma pergunta para o senhor. Basília. Oi, tudo bem? Eu queria saber, Flávio Dino, a que o senhor atribui estas manifestações nas ruas, passadas aí 3 semanas das eleições, o resultado deu Lula, não deu Bolsonaro, mas ainda tem muitas pessoas acreditando numa mudança de resultado das eleições. Não é uma, 2 pessoas, são muitas pessoas, entre elas aquelas que se identificam com o povo, né? Pessoas mais comuns e também até pessoas que são tidas como autoridades ou têm um cargo público, ou seja, que cuidam também das instituições. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, né, que mundo é esse que a gente está vivendo, se é um mundo real ou se é um mundo paralelo, sob a sua ótica, em que ainda há pessoas crendo na possibilidade de Bolsonaro ser o presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2023, continuar sendo. Nós temos, Basília, de fato, pessoas com crenças exóticas e têm direito a tê-las. Porém, não podem transformar tais crenças em atos públicos de violação da lei, de prática de crimes, é o que nós estamos vendo. Então, as pessoas podem exercer as suas crenças nos seus lares, agora não podem impedir circulação em rodovias federais e em logradouros públicos de um modo geral, nem fazer cerco a quartéis ou qualquer equipamento público. Então, o que nós vemos é que há uma cadeia criminosa que está sustentando esses atos antidemocráticos. Nós temos sim essas pessoas com essas estranhas crenças, mas nós temos financiadores, nós temos patrocinadores, gente com poder econômico e com poder político. E o foco principal tem que ser nisto. São pessoas que estão financiando crimes. É preciso dizer isto com toda a clareza. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu uma decisão muito importante, bloqueando contas de pessoas que estão abastecendo, financiando e mantendo esses atos delituosos. Ao mesmo tempo, nós vemos, como você disse, autoridades públicas. Estas pessoas estão sendo mais do que irresponsáveis. Elas estão violando os deveres dos seus cargos. E por isso mesmo providências serão tomadas. Porque, volto a dizer, que o parâmetro da boa convivência é a lei. Então, Basília, nós temos sim pessoas, como você disse, cidadãos, cidadãs, mas nós temos que olhar sobretudo os financiadores, essas autoridades públicas, e contra eles dirigir a autoridade da lei, para exatamente garantir o que a sociedade quer, paz. Quem quiser disputar a eleição, dispute novamente.
mas só em 2026. Quando o senhor fala em ações imediatas, né, Colombo, a gente vive trazendo aqui informações do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, e eles sempre seguem numa nota só. Medidas estão sendo adotadas, medidas imediatas, só que esse imediatismo está fugindo da noção de tempo, porque já se passaram 3 semanas, até houve um arrefecimento desses bloqueios ali na primeira semana, só que agora, até uma observação das próprias autoridades, estão voltando as manifestações, estão voltando em quantidade e em virulência. Então, o que significa dizer medidas vão ser tomadas? Neste caso, até o dia 31 de dezembro, que é o mandato da atual equipe governamental federal, eu não sei assim precisamente responder como eles estão vendo isto. Sei que o Ministério Público Federal está se mobilizando e nós esperamos que essa mobilização, como você sublinha, se dê mediante a manifestação das ações judiciais cíveis e penais cabíveis para garantir que nós tenhamos, agora, antes do Natal, a interrupção, a cessação desta anomalia institucional da perpetração de graves crimes. Depois de 1º de janeiro, aí quando o presidente Lula definir a sua equipe, seguramente haverá também por parte desta nova equipe que será por ele designada, a preocupação de cada um fazer a sua parte, o que, infelizmente, nesse instante não está ocorrendo. Há aparentemente uma conivência, uma cumplicidade, um aplauso subliminar, subrepetício. E isto se prova como? Exatamente com aquilo que você diz, com a ineficácia dessas ações que são anunciadas. Então, nós esperamos uma mudança de postura efetiva, imediata, de verdade, coisa séria, porque isso é grave, nós estamos tratando com a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, estamos debatendo na equipe de transição o possível cenário a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Senador, há possibilidade de o governo tomando posse a partir de 1º de janeiro, ou o governo quando toma posse em 1º de janeiro, essa equipe de Justiça e Segurança Pública olhar o que não foi feito e por que não foi feito nesse período aqui? Nós vamos propor exatamente isto, uma vez que esses crimes não estarão prescritos no dia 1º de janeiro. E há certas circunstâncias em que não é possível a omissão, porque nós estamos tratando de atos que estão ameaçando patrimônios, vidas e a segurança do país. Crimes contra o Estado Democrático de Direito são crimes políticos e são crimes de competência federal, segundo a Constituição. Então, sim, seguramente a equipe de transição vai nessa direção, na direção de olhar para frente e de olhar também para essas imagens que estão aí. Essas pessoas que estão agredindo, xingando, mentindo, invadindo, tocando fogo, depredando, sim, não há dúvida. Aquilo que não foi feito em relação a elas será feito a partir do dia 1º de janeiro. Para compreender melhor a sua resposta, quando o senhor fala de olhar para trás, o governo eleito poderá investigar as omissões, as inércias dos funcionários públicos, como policiais rodoviários federais e de outras instituições públicas que acabaram agindo assim e mobilizando ou incentivando esses atos. Isso pode acontecer como demissões, afastamentos de quem hoje está no comando dessas polícias. E, além disso, gostaria de saber como é que está essa transição de governo, como que tem sido esse contato do senhor com a atual equipe do Ministério da Justiça. Nós teremos reuniões temáticas a partir dessa semana, foi a proposta que fiz ao atual ministro da Justiça, e essas reuniões irão iniciar. Nós esperamos que sejam reuniões produtivas, em que estarão presentes membros da atual equipe de transição com a equipe ministerial vigente. Agora, você pergunta, será possível ou poderá haver investigações? Mais do que poderá, deverá. Lembro que no direito, poder é dever. Então, quem pode, deve. Então, não há dúvida de que essas omissões não irão persistir, e isso, inclusive, estará contido como orientação da equipe de transição, como sugestão à nova equipe de governo, que o presidente Lula ainda vai designar, no sentido de que, por exemplo, Basília, houve uma agressão, o inquérito policial não foi instaurado. A nova equipe vai cuidar de que esse inquérito policial seja instaurado. São crimes federais.
estão na Constituição, no rol dos crimes políticos. E por isso a investigação é federal e aquilo que não foi feito deverá ser feito, sem dúvida alguma. É uma revisão dos atos, né? Inclusive mostrar o que está faltando, supostos erros, falhas dos atos ou omissões da atual equipe. Se a prevaricação, ou seja, omissão criminosa de atos de ofício no atual momento, é claro que uma nova equipe tem o dever de mudar essa postura. Então, aquilo onde houver lacunas, falhas, omissões, conivências, negligências, coautoria, seja lá o que for, é claro que a nova equipe não vai continuar nesse mesmo caminho. E isto vale, repito, é importante, Basília, frisar, inclusive para os atos que estão ocorrendo hoje, que ocorreram ontem, anteontem e assim sucessivamente. Porque se as pessoas que hoje têm a competência não estão fazendo, quem tomar posse a partir do dia 1º de janeiro, seja ele quem for ou ela quem for, terá que tomar as providências. Então, isto é muito importante ter claro. E isto não se trata de retaliação, isso se trata de aplicação da lei. Nós temos que garantir isso. Senador, uma última pergunta para encerrar. A partidarização de órgãos de Estado, como Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, e em que nível isso se dá? Se é que existe. Não há dúvida que nós temos uma ideologização de ramos do Estado que não podem se envolver na luta política. Vimos agora, nesse final de semana, inusitadas declarações de um ministro do Tribunal de Contas da União. Assim como também nós temos policiais com armas na cintura ou membros das Forças Armadas participando da luta política. Não, definitivamente não podem. Exatamente porque há leis a serem cumpridas. Então, nós precisamos descontaminar as instituições dessa visão partidária. E veja, não é substituir uma pela outra. Nós não queremos uma polícia de governo, nós queremos uma polícia de Estado, uma polícia isenta, que cuide da legalidade, da segurança de todos e todas, independentemente das suas preferências políticas ou ideológicas. E isso, infelizmente, ocorreu nesse período, essa instigação à politização de instituições de Estado, não só na área de segurança pública. E é preciso agora colocar as coisas nos trilhos da legalidade, para garantir o que nós queremos, que é uma boa convivência entre toda a sociedade brasileira. A gente conversou com o coordenador do Grupo de Justiça e Segurança Pública da Transição, senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia ao senhor. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Obrigada.